buscar o Senhor nesta manhã. Amém. Bom Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por este dia, um novo dia que nos concedes, Senhor. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre ser. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste fez-se clara, tenho purificação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre ser. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos cura, deu-me Cristo salvação. Santo tornou minha alma e pura e lhe deu consolação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre ser. Oh, preciosa, glória a Deus me sara a mim. Vem à fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre ser. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Glória a Deus. Vamos ainda continuar a louvar o Senhor. O grupo de louvor irá nos dirigir num momento mais de adoração. A paz do Senhor a todos os irmãos. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, amém? Então eu convidava os irmãos para ficarmos de pé e juntos glorificarmos o nome do Senhor. Ele merece toda a nossa adoração, toda a honra, toda a glória. E vamos cantar aquele cântico que diz: Hosana nas alturas, aleluia. E vamos cantar este cântico com alegria, com gozo, com alegria nos nossos corações, em que podemos servir este Deus maravilhoso, em que podemos ter o privilégio de o conhecermos, de sermos salvos. Amém? Então vamos cantar com alegria. Amém. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor.
nós podermos louvar o Teu nome, Senhor. É tão bom nós estarmos na Tua casa, Senhor, render-Te louvores, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado porque Tu és, Senhor, santo, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu cuidas de nós. Obrigado porque Tu és o nosso protetor. Obrigado, Senhor, porque pela salvação das nossas almas, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pela esperança, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, Senhor. Tu habitas no meio de nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelos milagres que já fizeste e vais fazer, Senhor. Obrigado porque podemos Te conhecer, Senhor. Obrigado, Pai, e Te queremos, Senhor, render louvores nesta manhã, Senhor, com o nosso coração grato, Senhor, por aquilo que Tu és, Senhor. Ó, Senhor, que possas abrir a nossa mente, Senhor, o nosso coração nesta manhã, Senhor, para podermos entender, Senhor, a Tua grandeza, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu
Bíblias, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Um pequeno texto somente para nossa meditação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 18. Bendito é o nome do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Amém? Esta mensagem, a mensagem de Cristo morto e ressurreto, amém? Muitas vezes não é compreendida ou não é aceito ou é tido como loucura, muitas vezes para aqueles que estão fora, noutro contexto, né? Diz no capítulo 2, verso 14, ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas graças a Deus, irmãos, amém? Porque nós recebemos, como diz a palavra do Senhor, nós recebemos o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, diz-nos o verso 24, irmãos, que na verdade, quando ouvimos a pregação do Evangelho, as boas novas, e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o poder de Deus e a sabedoria de Deus, irmãos. E que a cada dia que nós possamos dar glórias ao Senhor. Amém? Como dizia o cântico anterior, na verdade, louvamos, pois, a Ele, glorifiquemos, pois, a Ele, porque Ele nos, na verdade, escolheu, na verdade, aqueles que ninguém dava nada por eles à nossa volta. Muitas vezes ninguém dava nada pelas nossas vidas, mas Deus deu tudo. Deus deu o seu Filho. Jesus deu a sua própria vida para nos trazer, na verdade, esta paz interior que nós podemos experimentar. Amém? Nós podemos experimentar nesta manhã, e o meu desafio é este, que abras o teu coração, que nesta manhã eu sei que há aqui, na verdade, sente-se no ar, na verdade, aqui muita ansiedade, muita perturbação, é a mudança da hora, são outras situações, mas eu quero declarar nesta manhã que não te deixes perturbar, não te deixes, na verdade, que nada
roube a tua bênção, porque Deus tem uma bênção especial, amém, maravilhosa, para entregar na tua mão nesta manhã, para entregar. Abre somente o teu coração, amém, abre o teu coração para Deus, amém. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor a todos os irmãos, porque a palavra de Deus, a palavra da cruz, é loucura para aqueles que não conhecem o Senhor, mas para os que somos salvos, é o poder de Deus. Foi o primeiro versículo, a fazer muito bem, portanto, o primeiro versículo da leitura que o nosso pastor nos trouxe, e que nós possamos atentar verdadeiramente para a cruz, porque olhar só para Jesus não é suficiente, porque Jesus foi um bom homem, um bom exemplo, né, para a sua época, mas teve um percurso, e o seu percurso também não terminou na cruz, foi um outro passo, apesar do seu exemplo, mas ele ressuscitou. Glória a Deus, e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e ele, na verdade, e aquilo que aprendemos esta manhã na escola, na lição da escola dominical para adultos, nos diz que ele voltará, não é? Ele vai vir de novo, mas antes de voltar e pôr os pés na terra, ele levará consigo a sua igreja, e esse deve ser o desejo de cada um de nós. Glória a Deus, que nós possamos pôr os nossos olhos na cruz, não é? Porque foi na cruz que ele verteu o seu sangue em nosso lugar, e é isso que vamos cantar. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos cantar com sentimento, não é? Com certeza, com convicção, deixando que a palavra, mais uma vez, que é conhecida de todos nós, o texto, a mensagem deste hino, deixar que ela suba à nossa mente, não é? Desça ao nosso coração e produza efeito na nossa vida. Glória a Deus. Em tempos, conheci uma senhora que era e continua a ser, se calhar, notária, advogada e notária, e quando saía uma legislação nova, ela dizia: já li, agora falta digerir. O crente muitas vezes só lê a palavra de Deus, só canta os hinos, mas não digere aquilo que neles está contido, a mensagem, que nós possamos cantar de coração. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Dos céus, Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz atrativo sem fim, porque nela Jesus
cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. E eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Quarta estrofe. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos mais uma vez, chama Deus. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu é doce
dou meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mais uma vez. Sim, eu amo
dia, a paz do Senhor, aos irmãos a quem eu ainda não falei. Temos estado a louvar juntos, temos estado a proclamar juntos que o Senhor, Ele é Rei, Ele é o Senhor, e estamos a proclamar juntos também que vamos levar juntos a mensagem da cruz. Amém? Queremos carregar esta mensagem e levar o Evangelho do Senhor em cada dia também. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, Epístola aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Até aqui a palavra do Senhor. Deus, nesta hora, Senhor, eu entrego, Senhor, Deus, nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, Senhor, para que tu possas abençoar, Senhor, Deus, e possas usar-me, Senhor. Deus, aquilo que colocaste no meu coração, Senhor, que eu possa transmiti-lo, Senhor, com a tua graça, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu intitulei, eu gosto sempre de dar um título, já disse aos irmãos, não é? Como ouvirão se não há quem pregue? Como poderão ouvir se não há quem pregue? É o tema da nossa mensagem. E quando nós estávamos a ler aqui em Romanos, no capítulo 10, há aqui várias perguntas que ficam no ar. Como irão invocar se não acreditam? Não é? Logo no versículo 13, ou no versículo 14, como invocarão aquele em que não creram? Como irão invocar se não acreditam? Segunda pergunta que fica no ar: como podem acreditar se não conhecem, se não sabem nada do que ele faz, se nunca ouviram falar dele? Como é que alguém pode acreditar se não conhecer, se não saber nada sobre ele? E também, como é que poderão ouvir? A terceira pergunta: como é que poderão ouvir se nós nos calarmos? Mas também fica outra pergunta no ar: e como poderemos falar se não formos comissionados, se não formos enviados para falar? Com que autoridade é que nós poderemos falar? E há aqui uma outra pergunta que fica no ar, e eu quero-vos dizer, é uma pergunta que não está cá. Então, se somos enviados, qual é a mensagem que devemos proclamar? E no versículo logo a seguir nós dizemos: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés. Qual é a nossa mensagem? Dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Então nós não nos enganamos na mensagem que temos para pregar. Mas antes de entrarmos aqui no nosso tema, deixe-me só fazer aqui umas considerações acerca da Epístola aos Romanos. Eu não sei quem é que já leu a Carta aos Romanos. Não é preciso dizer. Eu sei que alguns de vocês gostam de... A Carta aos Romanos é uma das cartas mais teológicas de Paulo. Está bem? É a carta mais teológica. Foi escrita no final da sua terceira viagem missionária. Há quem diga que Roma, e os católicos têm muito orgulho de dizer que o primeiro bispo de Roma, quem foi? Os católicos dizem que foi Pedro. Nada a ver. Não é? Nada a ver. Pedro não tem nada a ver com o início da Igreja de Roma. A Igreja de Roma, ela não foi fundada por Pedro, não é? Mas talvez tenha sido fundada por alguns dos convertidos de Paulo, provenientes da Macedónia ou da Ásia, ou também alguns dos prosélitos que estavam no dia de Pentecostes lá reunidos em Jerusalém, quando foram cheios do Espírito Santo. Diz que estavam lá pessoas de outras regiões e provavelmente teriam lá alguns prosélitos e que levaram a palavra para Roma e fundaram a Igreja de Roma, não é? O grande tema, sabem que eu tenho por hábito, isto desde o Instituto Bíblico eu adquiri este hábito, tenho por hábito de sublinhar a rosto na minha Bíblia o versículo-chave de cada livro. Não tenho ainda de todos, alguns ainda não descobri, ando sempre à procura, não é? Qual é o versículo que explica o assunto, o tema daquele livro da Bíblia, o que é que o Espírito Santo nos queria ensinar quando nos trouxe aquele livro. E aqui em Romanos, eu desafio os irmãos a irmos todos abrir Romanos no capítulo 1, versículo 16 e 17, e temos aqui os versículos que explicam a pregação de Romanos, ou a escrita de Romanos, quando o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever aos Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, e diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu,
mas também do grego, do gentio. No versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Este são os grandes versículos, é o versículo tema que explica a carta de Romanos. Tinha muito a ver com o evangelho pregado aos judeus, as confusões que os judeus faziam em relação ao evangelho, mas também as confusões que os gentios teriam em relação aos judeus, aos irmãos na fé, e também fala muito sobre a justiça de Deus, não é? Este é o grande tema, o que é que Paulo queria ensinar. E esta é a mensagem que nós temos. Diz que o evangelho de Deus, o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós compreendemos que esta mensagem, a mensagem que nós temos, é mais do que palavras, não é? É poder de Deus. As boas novas é o poder de Deus para a salvação. Amém? Para a salvação. Nós tínhamos um irmão lá em Mirandela que dizia: esse é o milagre dos milagres, não é, irmão Horácio? O milagre dos milagres é a salvação da nossa alma. E é o milagre dos milagres é a salvação da nossa alma. Nós, os jovens que cresceram na igreja, nós temos aqui alguns que nasceram na igreja. E vocês se calhar vão pensar, eu lembro-me de ouvir às vezes as pessoas testemunharem assim: eu não tenho um testemunho fantástico, nunca andei nas drogas. Não é? Isso é o poder de Deus. Quando nós ouvimos, uau, alguém que andou nas drogas e deixou as drogas, uau, Deus é bom. Alguém que andou na prostituição, alguém que andou em maus caminhos e o Senhor libertou. E nós ouvimos e nós comovemos. Deus é bom, é o poder de Deus, o poder para libertar e para transformar. Mas eu quero-vos dizer também, jovens que cresceram na igreja, é o poder de Deus que vos mantém firmes ao Senhor. Amém? Olha que é preciso uma grande graça nos dias de hoje, os nossos jovens permanecerem firmes, sem vacilar nos seus pés, e que o Senhor nos possa ajudar. Então o Evangelho de Deus, ele é mais do que palavras, ele é poder, amém, que transforma vidas, amém? E o propósito desse poder não é que nós fiquemos salvos, satisfeitos, não é? E sentados. Não, é transformação de vidas, é salvação de almas, é que o céu se encha, amém? É que o reino de Deus possa crescer. E esta salvação, ela atinge todos, amém? Tanto judeus como gregos. E nós percebemos a justiça de Deus. E neste tema da justiça de Deus, eu quero vos dizer uma coisa. Eu não sei se está aqui alguém que é justo. Nós não somos justos. Então nós precisamos mesmo deste evangelho, que é a justiça de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreve várias vezes acerca da justiça de Deus. Eu não vou pedir aos irmãos para lerem, eu vou recitar alguns versículos, se quiserem tomar notas, e depois leem em casa. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a justiça foi aplicada quando Jesus deu a sua vida, o inocente, pelo pecador. Nós dizemos tantas vezes, somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Custou um grande preço para que a justiça de Deus fosse aplacada. Amém? Também em Romanos, capítulo 3, versículo 22, diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então o que é que faz falta para nós sermos alvos da justiça de Deus? Crer. Crer. Eu não sei se tu já crês, não é? Eu acredito que sim, que todos nós que estamos aqui já cremos, amém, em Deus. E então nós que queremos no Senhor, que queremos que Ele foi o pecador pelo santo, amém? O santo pelo pecador, Ele entregou a sua vida por nós, então aí foi suprir a justiça de Deus, amém? Foi consumada a justiça de Deus. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Esta é a mensagem. Que o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço, a sua graça nos deu uma vida justificada de salvação. E não só a nós, mas a todos aqueles que crerem.
E essa é a mensagem que nós temos que levar. Deus ama, Deus tem um propósito, Deus quer salvar, Ele é poderoso para transformar e Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Amém? Diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, irmãos, que mensagem poderosa que nós temos. Nós temos uma mensagem poderosa. Há uma nova vida. Há uma vida. Nós às vezes temos um certo temor da mensagem do Evangelho, às vezes de pregar. Os irmãos sabem quantas pessoas é que estão sedentas, sem salvação, sem paz, sem comunhão com Deus, com o peso do pecado. E nós temos uma mensagem poderosa. Como é que eles ouvirão se nós não pregarmos, se nós nos calarmos? Há um relato na Bíblia, e eu quero-vos chamar a atenção para este relato. Eu gosto muito deste... Sabem que eu gosto muito de relatos, gosto muito de imaginação. E há um relato na Bíblia que me põe em fogo, não é? Muitas vezes. Está lá em 2 de Reis, no capítulo 7. E eu quero-vos dar aqui um exemplo de um acontecimento que aconteceu. O que é nós termos uma mensagem viva? O que é nós temos mensagem viva? Diz que em 2 de Reis, lá no capítulo 7, no tempo do profeta Eliseu, diz que o rei da Síria, ele invadiu o reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e diz que o rei da Síria, para que levasse o povo judeu a se render, diz que eles sitiaram Samaria, sitiaram Samaria, Samaria ficou sem acesso ao exterior, sem acesso a comida, sem acesso a nada do que viesse do exterior, e eles sitiaram para que levasse o reino do norte a se render ao rei da Síria. E a palavra de Deus diz-nos que houve uma fome como nunca tinha havido em Samaria. Eles estavam rodeados, os judeus estavam sem salvação possível, houve fome, foi de tal maneira grave que o rei, creio que era o rei Jorão, ou Georão, é um nome assim, foi de tal maneira grave que o rei, ao andar pelas suas ruas, ele ouviu mulheres a discutirem. E porquê que as mulheres discutiam? Isto a nós é de bradar aos céus. Não é? Acho que nenhuma de nós pensa nisto. Era de tal maneira grave, o povo estava em tal declínio espiritual e moral e de fome e de necessidades de toda a ordem, que aquelas mulheres o que discutiam era: olha, tu ontem disseste que hoje mataríamos o teu filho para nós comermos. Eu matei o meu filho a semana passada e nós comemos o meu filho. E tu disseste que ias matá-lo. Vejam a situação caótica. Alimentavam-se de animais. A palavra de Deus diz que alimentavam-se de fezes de animais. De filhos. Eu ponho-me a pensar, mas quem é mãe que mata um filho para comer? Por muito doente que o filho tivesse, vocês percebem o que é que se estava aqui a passar? Um declínio moral como nunca tinha se visto em Samaria. E diz que o rei Jorão, quando ouviu aquilo, ele ficou compungido. E isto faz-me lembrar tantas vezes a nossa sociedade em que nós vivemos. E contra quem foi a revolta do rei Jorão? Contra quem que ele se revoltou? Contra Deus. Diz que a sua palavra foi de tal maneira pesada, diz assim: este mal vem do Senhor. Que mais é que nós poderíamos esperar dele? E sabem quantas vezes nós vemos, e até nós, quando alguma coisa nos ocorre mal, ó Senhor, precisamos de uma mensagem poderosa, irmãos. Precisamos de uma mensagem poderosa. E diz que ele, com aquela ira contra o Senhor, diz que ele mandou decapitar Eliseu. E foram rodear a casa de Eliseu para ser decapitado. Com o seu ódio contra aquilo que estava a acontecer, com a sua revolta. Porquê que o povo escolhido está a passar por isto? Porquê que nós estamos a passar por isto? E Eliseu, ele teve uma palavra fantástica. Eu quero que vocês, agora não se prendem, depois nós vamos, outro dia, quando a gente pregar só sobre isto, a gente vai ver ali os contextos todos, porque é que o povo chegou àquela calamidade, porque é que aquilo aconteceu. Mas eu queria só que nós comparássemos isto àquilo que nós estamos a viver hoje. A necessidade que este mundo tem de uma mensagem.
quando não há mais saída, quando não há mais nada a acontecer. E Eliseu, pelo Espírito do Senhor, disse assim, olha, amanhã por estas horas, não era muito tempo, amanhã, ele abriu a boca dele, com fome, provavelmente Eliseu também tinha a barriga vazia, penso eu, se ninguém tinha comido, Eliseu não teria a despensa cheia, a não ser que o azeite lá da farinha, como é que era, a panela e o azeite e a farinha não tivesse acabado também como na história, nós não sabemos, mas sabemos que ele não estaria assim tão bem, mas ele diz, amanhã por esta hora vocês vão ter tanta comida. E ele abriu a sua boca a falar, ainda sempre, ele já estava a ver alguma comida? Nada. E quando ele abriu a sua boca, o meu Deus é tão fantástico. Oh, irmãos, quando nós falamos com ousadia acerca do poder de Deus, acerca da salvação que existe em Deus, mesmo quando nós estamos a passar por dificuldades, mas nós temos ousadia para abrir a nossa boca e dizer, eu tenho a certeza que o Senhor tem uma resposta para a tua vida. Eu tenho às vezes estado, eu também passo por minhas dificuldades, mas sabem, e eu dou graças a Deus que quando eu falo com as pessoas certas, quando a gente vai falar com as pessoas erradas, estamos tramados, mas quando nós falamos com as pessoas certas, a resposta que vem é de poder de Deus. Epá, o Senhor tem a última palavra. O Senhor vai ajudar. Oh, irmãos, e que a nossa linguagem, que o nosso falar seja este. Nós temos de ter uma palavra destas. Eliseu não disse, ok, oh Deus, olha o que tu nos fizeste, oh Deus, realmente tu desprezaste-nos, eu também estou com fome, penso eu não sei se Eliseu estava... Quando chegar ao céu vou-lhe perguntar, Eliseu, como é que foi? Também tinhas fome? Não sabemos, não é? Nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas nós calculamos que sim, que se ele estava lá na cidade, não havia comida para ninguém, porque é que Eliseu haveria até comida na despensa dele? A gente não sabe, mas... Eu penso, ele também podia ter-se juntado aos pranteadores, ele podia ter, olha, não me cortes a cabeça que eu já rejeitei Deus, tens toda a razão. Não foi isso que ele fez. Ele abriu a sua boca com uma palavra de fé, de confiança. E a palavra de Deus nos conta que quase ao mesmo tempo, a Bíblia não fala ali em horas, porque não havia relógios naquele tempo assim como a gente tem hoje, não é? Esse não diria lá as horas e os minutos, e a gente gosta de saber essas coisas todas. Mas quando ele abriu a sua boca, diz que durante aquela noite, ainda antes do sol nascer, ao crepúsculo, diz que havia fora da cidade um grupo de homens, de 4 pessoas leprosas que não podiam entrar na cidade, que eram judeus e estavam fora de Samaria, e estavam a morrer de fome também. E estavam rodeados também e viam os inimigos ali à volta e eu calculo que eles estivessem com medo de se cruzarem com os sírios, com o exército da Síria, penso eu, eles estavam escondidos, eles andavam ali por fora da cidade e diz que aqueles 4 homens estavam lá isolados e estavam escondidos e eles disseram, o que é que nós vamos fazer à nossa vida? Nós estamos aqui a morrer de fome, mas se nós formos para Samaria, nós já estamos condenados à morte, eles eram leprosos. Eles estavam condenados. E eles pensaram, se nós formos para Samaria, nós vamos acabar por morrer lá e vamos acabar por matar o resto da nossa cidade. Nós já estamos condenados e estamos condenados. Se formos para o pé do exército da Síria e pedirmos pão a eles, o que é que pode acontecer? Se calhar vamos ser mortos também. Olha, mas mortos por mortos, mais vale morrer onde se calhar tem um bocado de pão para nos dar. Estão a ver? Se vamos nos entregar aos sírios, eles vão nos matar. Se vamos para Samaria, nós vamos morrer. Ora, morte por morte, morte morrida ou morte matada. E eles optaram. Oh, irmãos, mas eu penso assim, porquê? Porquê é que teve que ser naquele dia? Quando o rei estava com estas palavras e quando Eliseu abriu a sua boca, vai haver. E quase ao mesmo tempo, e que depois Deus tem um sentido, nós às vezes, Deus está atrasado, Deus não se atrasa, é no tempo certo. Diz que quase ao mesmo tempo, estes homens a pensar isto, lá no exército, lá no acampamento do exército, a palavra de Deus nos diz que eles começaram a ouvir barulho de cavalos e de carros, se fosse no tempo de hoje, de canhões e de jatos de guerra, não foi no tempo de hoje, foi naquele tempo, não é? De carros. E diz que o soldado que estava lá e que estavam acampados, diz que eles começaram a ouvir um barulho à sua volta enorme, de que um exército gigante se estava a aproximar. E a palavra de Deus nos diz que eles pensaram entre eles, ok, estamos tramados. Os israelitas, os judeus, conseguiram contratar os egípcios e os outros não sei de onde, e os heteus, ou não sei qual era o povo, conseguiram contratar aí com pessoas e vieram em socorro deles e nós estamos feitos. Nós temos que nos fugir, nós temos que nos pôr a milhas. Eles vão nos destruir, vamos ser esmagados. Não havia nada. Oh, irmãos, é o sobrenatural, o poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação.
Poder de Deus para a salvação. E diz que aquele exército ele pôs-se a milhas. Quando os 4 leprosos chegaram ao acampamento dos sírios, o que é que eles encontraram? Comida. E mais do que comida, encontraram animais, e encontraram roupas, e encontraram bens, encontraram, porque aquele sitiamento durou meses, nós não sabemos quanto tempo, eu agora não fui pesquisar, pastor Lamento também não fui pesquisar, a gente qualquer dia logo estuda sobre isso. Mas eles encontraram despojos, e eles começaram a comer, eu faço ideia, aqueles 4 homens entrar de tenda em tenda, uau, aqui tem bolo de figo, aqui tem... e a comer, não sei se gostam de bolo de figo, no Algarve gostamos muito de bolo de figo. E eles começaram a entrar de tenda em tenda e começaram a comer e pensaram, ok, a gente não precisa de comer tanto. Epá, isto não vai correr bem. Temos aqui comida que dá para Samaria. Se calhar o melhor é nós levarmos estas boas novas. O Senhor, quando nos dá uma bênção, é para nós partilharmos. É porque alguém precisa. Os irmãos percebem? Nós temos uma mensagem poderosa. Nos dias de hoje, a fome espiritual é imensa. E o povo procura saciar essa fome com bolotas. Os irmãos sabem? O povo procura saciar. Há uma fome espiritual na nossa cidade. As pessoas procuram tudo o que é espiritualidade. Já repararam? As pessoas não querem saber de Deus, mas as pessoas têm fome de Deus. Têm fome, não é? A maldade, a pobreza, as guerras e esta pergunta de quem é a culpa. E ouvimos dizer, se Deus fosse bom, isto não nos aconteceria. Oh, irmãos, este mundo precisa de uma revelação sobrenatural do Senhor. A Igreja precisa do mover sobrenatural do Senhor para este tempo. Nós precisamos que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa vida. Nós precisamos levar a chama, levar a mensagem de uma forma poderosa. Nós temos que viver de barriga cheia. E eu passo a expressão. Nós andamos muitas vezes a alimentar-nos de migalhas e o Senhor tem mais para nós. Irmãos, o alvo dele não é que nós vivamos uma vida de religiosos sentados. É que nós possamos viver o poder de Deus, que é a transformação diariamente na nossa vida. O Senhor faz coisas grandes, o Senhor fazia no passado, o Senhor continua a fazer hoje. Amém? O Senhor quer trabalhar desta maneira. Amém? Deus se move. Deus se move. Deus se move. Que o Senhor nos possa ajudar. Hoje é dia de boas novas, diziam aqueles leprosos. Diz assim, nós não nos podemos calar. Se esperarmos até à luz da manhã, algo mal vai nos sobrevir, porque este dia é dia de boas novas. Irmão, vive cada dia como sendo um dia de boas novas. O Senhor tem mais para a nossa vida. Cada dia é um dia de boas novas. Os discípulos lá em Atos, nós temos estado a estudar em Atos dos Apóstolos, os discípulos diziam, nós não nos podemos calar. Nós não nos podemos calar diante daquilo que nós temos visto e ouvido. Tu tens visto o poder de Deus na tua vida ultimamente? Tu tens ouvido a palavra do Senhor diariamente, alimentada a tua alma? É que se tu não tens feito, porquê é que nós nos calamos? Os irmãos percebem? Nós temos que viver a mensagem do Evangelho. Como é que este povo vai ouvir se nós não nos pregarmos, se nós não falarmos? Nós precisamos de viver a mensagem do Evangelho. E esta é a mensagem que Cristo salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com poder e Ele vai voltar. Esta é a mensagem que nós temos para entregar. O Senhor, Ele salva, Ele traz uma nova vida, Ele justifica o maior pecador, que não há pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar. Os irmãos percebem? Também podíamos agora pregar sobre o pecado imperdoável. Não vamos entrar por aí. Mas o Senhor mostra-nos que não há um grande pecador que Ele não possa perdoar. O Senhor transforma, Ele batiza, Ele é o mesmo. O seu sangue ainda tem todo o poder. Amém? Para salvar e para fazer-nos novas criaturas. E existe poder disponível para as nossas vidas e nós precisamos de nos alimentar. Nós não podemos ficar calados. Nós hoje precisamos de viver o sobrenatural de Deus. Sabem que esta semana que passou tivemos na convenção.
Nós temos tido assim momentos. Quem foi à Conferência das Mulheres foi assim um momento assim fantástico. Foi, não foi? Parecia que estávamos no céu. E depois, vamos lá. Mas foi tão bom. O Senhor se manifestou. Tivemos na convenção e mais uma vez, irmãos, eu estava a ouvir irmãos a falarem de milagres que estão a acontecer nos outros lugares. Milagres de salvação, milagres de cura, milagres de libertação. E eu estava a pensar, há anos atrás, nós vivíamos isto diariamente. Quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós vimos a sua glória, os irmãos lembram-se desse tempo em que nós orávamos e nós víamos a mão de Deus e nós percebíamos o mover de Deus e nós compreendíamos, isto é o Senhor que está a trabalhar e o Senhor trabalha de maneiras que nós às vezes não compreendemos, mas o Senhor continua. Ele está disponível para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos vê-lo a agir nas nossas vidas a cada dia, com poder e graça. Eu lembro-me quando era mãe de primeira viagem dos meus filhos, lembro-me de nós termos visto a mão de Deus várias vezes. Várias vezes, milagres já aconteceram. Olha, lembro-me do Nuno, eu não sei se já compartilhei aqui com os irmãos, o Nuno bebê derramou um prato de sopa a ferver sobre ele, sempre foi muito comilão, sempre foi. Ainda não andava. E eu tiro um prato de sopa a ferver para ele, a sopinha dele, e coloquei em cima da bancada da cozinha. Ele não chegava lá, ele gatinhava, certo? Um bebê que gatinha não chega à bancada, estamos descansados. Os irmãos acompanham-me. Ok, e eu saio para a sacada da minha cozinha e vou estender uma roupa que tinha para estender, isto é multitask, certo? Fez a sopa, estende a roupa, é tudo assim, não é? Depois vai alimentar o bebê, pronto, multitask, nós somos multitarefas. E saio para ir a estender a roupa e a sopinha ficou a arrefecer. Eu só tive tempo de ouvir um paus. O que é que ele fez? Abriu a gaveta do móvel da cozinha e fez degraus para chegar à sopa. Mas quem é que já viu uma criança fazer isto? Um puré acabado de fazer a ferver. E eu só ouvi o paus, a tigela a cair no chão, e ele caiu atrás, e a sopa a escaldar caiu-lhe. Ele era carequinha era o cabelo muito clarinho. Caiu-lhe a escaldar sob a careca, sob as costas, sob o peito. Ele estava com uma blusinha de alcinhas. Eu, quando cheguei à cozinha, porque eu ouvi aquele estrondo, fui logo a correr e vejo aquela sopa a ferver sobre ele e aos gritos. E eu começo a gritar, o Jorge também estava em casa, começo a gritar, Jorge, ajuda-me, ajuda-me. E eu vou para a casa de banho, chuveiro de água fria, para ver se punha ali água fria, não é assim que nós fazemos. E ele começou a ficar com a carequinha toda vermelha, as costas todas vermelhas. E eu disse, ele está todo queimado, tenho que ir para o hospital com ele. O nosso medo. E o Jorge, este homem tão pacato, meu rico meio mesmo, eu ali naquela aflição e gritei, Jorge, temos que ir para o hospital, ele queimou-se, está todo queimado. E eu a ver aquilo vermelho, a ficar aquele vermelho, eu pensei, ele vai ficar em carne viva, isto vai ficar... E o Jorge senta-se no bidé e começa a orar. Oh Deus, põe a tua mão agora sobre o nosso filho. Precisamos de ver o teu agir. E os irmãos sabem, quando ele orou, logo no início aquilo é uma zanga. Eu acho que o rei, e a palavra de Deus diz-nos que o rei também ficou um bocado zangado quando Eliseu disse. E houve um capitão que disse, ainda, isto não vai acontecer. É impossível o que tu estás a dizer. Isso não vai acontecer. Zanga. Às vezes zanga. A gente ouvir estas palavras, os vossos amigos vão ficar zangados quando vocês disserem Deus tem uma solução para a tua vida. Eles vão ficar, se calhar... E eu lembro-me que naquele momento eu estou a fazer este papel de dura. E eu lembro-me que fiquei com uma certa zanga. Porquê é que ele está a orar? Porquê é que ele está tão calmo? Eu estou aqui aflita. E ele está tão calmo. E o Jorge estava a orar. Senhor, põe a tua mão agora no nosso filho. E vocês sabem que à medida que eu punha-lhe água fresquinha, aquilo começou a ficar branquinho. Aquilo começou a voltar ao normal. Eu, ok, ele não está queimado. Eu estou aflita. Já não quis comer. Acabou a fome naquele momento. Ele chorou horrores. Já não quis comer. Queria era dormir. E eu pensei, ok, isto foi um grande choque. Aquilo não foi fácil. Foi dormir de barriga vazia. Adormeceu, mudei-lhe de roupa. E sempre com aquela preocupação. Mas parecia que estava queimado. Aquilo desapareceu, ficou branquinho. E ficou branquinho. Sabem, quando ele acordou depois da folga, debaixo do braço, tinha uma bolha que rebentou, uma queimadura, bolhinha pequenina, que rebentou debaixo do braço. E ainda hoje tem essa marca de uma queimadura. E aquilo ficou lá como sinal para que nós víssemos que aquilo que caiu na sua cabeça, que caiu nas suas costas, que caiu no seu corpo. Estão a ver? Eu agora quero-vos perguntar, o Senhor não faz milagres? O Senhor faz milagres.
Quando a gente se dispõe a dizer, Senhor, faz um milagre. Senhor, precisamos de ver o teu agir. Oh, irmãos, isto tem que ser diário na nossa vida. O Senhor faz. E sim, nós também vamos ao hospital. Irmãos, não se assustem. É para ir ao hospital também, quando precisamos. Se aquele vermelho não tivesse passado, eu tinha ido a correr para o hospital. Claro que sim. Não é? Estou-me a lembrar de uma menina, a Débora, que alguns de vocês já conheceram, a Débora Paulo. Os jovens que estiveram connosco em Vila Franca de Xira lembram-se da Débora, que estava a dirigir o louvor. A Débora, quando estava em Portimão, também era uma pequenina, e também derramou leite a ferver sobre ela. E o irmão Chambel foi para o hospital com ela, e antes de ir para o hospital, nós estávamos reunidos para começar o culto de oração, o culto domingo de manhã, e ele, de caminho, parou o carro na igreja, à porta da igreja, apitou o carro, e o porteiro foi lá fora e disse, eu vou para o hospital com a minha filha, orem por nós, que ela queimou-se toda. E nós oramos. E quero-vos dizer que a Débora não tem um único sinal da queimadura que ela tem. Nada. Ela foi ao hospital, passado 2 dias já não tinha nada. Pronto, eu acredito num Senhor que faz milagres. Os irmãos percebem? O nosso Deus, Ele faz milagres. Ele move-se. E eu esta semana, desculpa lá, eu tinha que compartilhar, porque esta semana ouvi tantos testemunhos, eu pensei, nós vivíamos isto diariamente. Igreja, vamos acordar, eu quero ouvir os irmãos a testemunhar. Irmãos, esta semana aconteceu, o Senhor faz, o Senhor opera. O Senhor opera, vamos ficar vivos, vamos orar, vamos nos unir na oração, vamos nos unir naquilo que o Senhor quer fazer. Como ouvirão se não há quem pregue? Sabem que aqui, esta passagem de Romanos, ela faz aqui alusão a Isaías 52. Como está escrito, diz lá, não é? Como está escrito, conformosos os pés daqueles que andam. E eu convido os irmãos a irem lá a Isaías 52, porque tem aqui uma coisa fantástica. Isaías 52 tem aqui uma prosopopeia, desculpem lá, uma figura de estilo, uma personificação do povo de judeu, personificando uma mulher. Isaías no capítulo 52, e foi aqui que o apóstolo Paulo foi buscar este versículo pelo Espírito Santo. Eu nem encontro Isaías, já encontrei, 52, já estava a ver que Isaías tinha migrado da minha Bíblia. Isaías, capítulo 52, não é? E diz lá no versículo 7, com suaves sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. E foi aqui que Paulo foi buscar. Mas no início deste capítulo, tem aqui esta personificação, e isto fez-me lembrar, porque nós lá na Conferência das Mulheres, nós sacudimos o pó. As irmãs que estiveram lá lembram-se que nós sacudimos, nós começamos a marchar e a sacudir o pó, não foi? Sacudir o pó. E o que é que diz aqui em Isaías 52? Diz assim, desperta, desperta. Igreja, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas. Irmãos, não é para andarmos na vaidade, é vestir das nossas vestes espirituais, há mais para nós. Veste, amém, de vestes formosas, dos dons de Deus, da graça de Deus, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das tuas ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Irmãos, que nós possamos sacudir o pó, que nós possamos deixar para trás as nossas ataduras. Eu não sei o que é que nos amarra, mas olha, eu estou a ver, muitas vezes, os anos, ano após ano, sermos crentes, por isso já não há novidade nisto. Tantas vezes nós encontramos na palavra de Deus, volta ao primeiro amor. Irmãos, o Senhor conta connosco. Amém? Eu costumo dizer que a idade não é um posto, depois não é, não, mas o nosso tempo de cristãos somos exemplos para as gerações mais novas. A nossa vida, a nossa postura, a forma como nós falamos uns com os outros, a forma como nós amamos uns aos outros, como nós nos suportamos uns aos outros, a forma como nós oramos uns pelos outros, como nós oramos na igreja. Irmãos, eu não me satisfaço com um culto de quarta-feira com 2 pessoas. Eu não quero dar nas orelhas de ninguém, mas, irmãos, isto não é vida de igreja. O termómetro de igreja é oração. Uma igreja que não ora não está saudável.
E os irmãos disseram, mas a gente também ora em casa. Graças a Deus, espero que sim, irmãos. Orem em casa, por favor. Quem não pode vir ao culto de oração, orem em casa. Já é muito bom. Mas os irmãos que puderem, não fiquem em casa. Venham orar. Estejam. Vamos orar. Vamos saber sobre o que é que estamos a orar. Vamos nos ajudar a crescer na fé. Irmãos, vamos sacudir o pó. Vamos despir estes nós, estas ataduras, esta libertação que nós precisamos. Amém? Temos que nos levantar, soltar das ataduras. Vamos nos libertar e levar uma nova mensagem. Amém? Levar a mensagem de boas novas a este mundo. Levar uma mensagem. Amém? Viver a vida cristã. Viver o poder de Deus. Então, olha, irmãos, vamos ficar em pé. O apóstolo Paulo, aqui no início do capítulo 10, ele dizia assim, olha, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é pela sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Isto foi muito específico para o povo dos judeus. Irmãos, mas que nós possamos buscar ao Senhor com entendimento. Que nós possamos buscar ao Senhor a cada dia, com a graça dEle. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos tens salvo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu nos deste uma mensagem, Senhor, poderosa, Senhor. Deus, e queremos, Senhor, levar a tua mensagem, Senhor, com graça, com unção, Senhor, com poder. Deus, queremos viver, Senhor, diariamente, Senhor, Deus, em comunhão contigo, Senhor, sabendo que tu tens alimento para cada um de nós, que tu tens riquezas espirituais para cada um de nós, Senhor. Deus, e que tudo isto, Senhor, chega não só para nós, mas para aqueles que estão a passar fome e necessidade, Senhor. Então, dá-nos da tua graça, Senhor, não permitas, Senhor, Deus, que a negligência dos outros, Senhor, Deus, que a iniquidade deste mundo, Senhor, que o ateísmo, Senhor, nos possa calar a nós, Senhor, e nos possa empurrar a nós, Senhor, para debaixo de uma poeira, Senhor, de religiosidade, Senhor, mas que nós possamos viver, Senhor, em novidade de vida a cada dia, Senhor, que possamos viver, Senhor, em poder e graça, Senhor, sentindo e desfrutando da tua justiça, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, Senhor, que possas continuar a levantar, Senhor, Deus, as nossas mãos, Senhor, possas continuar a abrir as nossas bocas, Deus, para que possamos proferir palavras de bênção, Senhor. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Eu quero só fazer 2 apelos, amém, nesta manhã. Primeiro, eu quero que tu saibas que existem boas novas de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Eu não sei se está aqui alguém que ainda não fez uma decisão por Cristo. Eu quero que saibas que o Senhor tem salvação para ti. Tu podes descansar na paz dele. Então, se queres aceitar o Senhor Jesus, queres pedir ao Senhor que te ajude e te aceite como seu filho, que escreva o teu nome no livro da vida e que possas viver estas boas novas de salvação, então eu te peço que tu possas vir aqui à frente e nós iremos orar por ti. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. O segundo apelo que eu quero fazer é para que nós possamos viver uma nova vida em Cristo. De liberdade, sem poeiras, sem cangas. Nós ontem na reunião de jovens, o Gabriel, foi o Gabriel, não é? Que foi o escolhido. O Gabriel, eu queria mostrar o que era viver a vida em Cristo, em liberdade. Então usei o Gabriel e nós colocamos o Gabriel cheio de roupa, de casacos, de malas, tudo o que tinha lá de casacos foi para cima do Gabriel. E o Gabriel nem me ouvia falar. Chegou uma altura que já eram tantos capuzes dos casacos nas orelhas que ele já... Eu nem estou a ouvir. Ele tinha que destapar ali a orelha para conseguir ouvir. Muitas vezes nós queremos viver a vida cristã e queremos levar tudo em cima. Queremos levar o estarmos bem uns com os outros, queremos levar os nossos pecados de estimação, queremos levar o nosso ego, queremos levar... E a vida cristã não se faz assim. Nós temos que deixar as poeiras. Amém?
Então, eu não sei se há alguma poeira, se tu sabes que há alguma coisa que tu precisas que o Senhor te ajude, então que o Senhor possa libertar nesta manhã. Amém? Que o Senhor possa libertar nesta manhã. Deus, nesta hora, Senhor, eu clamo pela vida de cada um de nós. Deus, obrigada, Senhor, porque tu sondas e tu és aquele que nos mostras, Senhor, todas as coisas. Deus, nesta manhã queremos te servir, Senhor, com alegria, Senhor. Queremos viver, Senhor, em novidade de vida, Senhor. Então, usa-nos nas tuas mãos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sermos-te fiéis em todas as coisas. Deus, que tu possas tirar, Senhor, e que nos possas ajudar a nós a tirar. Porque sabemos que há coisas que és tu que limpas, que és tu que tiras, que és tu que libertas, mas há outras coisas que nós temos que deixar. Deus, conscientemente, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que tu nesta manhã tu possas dar graça e unção, Senhor, e ousadia, Senhor, para sacudirmos, Senhor, o nosso pó. Deus, e que para nós nos possamos levantar, Senhor, com a tua graça e com a tua força. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos vestidos de fortaleza, Senhor, de paz, de amor, Senhor, de bondade uns para com os outros, Senhor, para que possamos viver, Senhor, na plenitude, Senhor, aquilo que tu tens para cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Amém. Estamos encerrando. Amém. Nossa vida, ela está nas mãos de Deus e Deus quer usar cada um de nós como instrumentos, não é? Há pessoas à nossa volta que estão em desespero. Há pessoas à nossa volta que estão completamente vazias. Estamos ouvindo os noticiários e as notícias não são nada positivas, sempre traz um aperto, observando aquilo que está acontecendo no mundo. Sem dúvida que é a palavra de Deus que está a cumprir. Guerras, rumores de guerras, dificuldades que estão acontecendo no mundo. Olhamos para Israel, que é a figueira, e vemos, na verdade, que a todo momento Deus está compondo, na verdade, estes sinais. E nós precisamos levar uma mensagem de preparação para aqueles que estão à nossa vida, não é? Diz que no arrebatamento da igreja estarão dormindo dois, um fica na cama, o outro sobe. Estão dois a trabalhar no seu trabalho e um fica, outro vai. Irmãos, é preocupante no sentido que estando dois na mesma cama, isto faz-nos orar pelos nossos cônjuges, não é? Faz orar pela nossa família. Não queremos ir sozinhos, não é? Devemos estar preparados para subir, mas também não queremos ficar para a grande tribulação, muito menos os nossos. Vamos orar, irmãos, e vamos fazer a nossa parte. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Deus quer usar cada um de nós como testemunhas, Deus quer nos capacitar com a unção do Espírito Santo para que nós possamos levar esta mensagem. Amém? É uma mensagem urgente. São as boas novas de paz que o mundo precisa receber. Trazer paz aos corações. Amém? Quando nós temos paz, né? Quando nós temos a paz com Deus, que é feita através de Jesus Cristo, este equilíbrio que é feito, podemos dormir tranquilos, amém? Em paz dormirei, deitarei e dormirei, como diz o capítulo 8 de Salmos, amém? E é uma realidade para cada um de nós, mas há tanta gente que vai para dormir e não consegue ter esta paz. É uma ansiedade, é um peso. Então, meus amados, se estás pesaroso nesta manhã, vamos ficar em pé, amém? Entrega ao Senhor o teu peso. Pedro diz-nos na sua epístola, lançando sobre ele a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Lança ao Senhor, fala com Deus, aquilo que está apertando o teu coração nesta manhã. Amém? Há coisas que, na verdade, que precisa de uma intervenção de Deus, precisa de um milagre de Deus, precisa de um livramento de Deus, precisa da a providência de Deus. Mas eu quero dizer nesta manhã que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o dono de todas as coisas. Minha é a terra e a sua plenitude, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá?